Olá, bonsoir, boa noite. Estamos começando mais uma live do programa Lives Cultura na UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e Centro Cultural UFG, com os parceiros TV UFG, Rádio Universitária, Ascom UFG e Reitoria Digital. Hoje, teremos o segundo episódio da nossa série de lives Viva a Francofonia. E é um prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês. Bom, vocês já me conhecem. Eu sou a Sirlene, professora de francês do CEPAI, e estarei mediando as apresentações de hoje. Comentários e perguntas podem ser escritas diretamente no chat, e eu as repassarei para os nossos palestrantes de hoje. Hoje, nós temos a honra e a alegria de receber a nossa queridíssima Alexandra Almeida de Oliveira. Alexandra, ela é graduada pela Faculdade de Letras da UFG, é mestre em Letras e Linguística e doutoranda pela UFG e pela VUB em regime de cotutela. Ela é professora efetiva da Faculdade de Letras e apresentará para nós o tema Promoção das Mulheres, uma luta da escritora senegalesa Mariama Ba. Seja muito bem-vinda, Alexandra. Muito obrigada, boa noite a todas e a todos. Então, eu gostaria de agradecer a Flavinha, né, nossa linda, querida Flavinha, diretora de cultura da UFG, agradecer a toda a sua equipe, Fernanda, Adriana, agradecer a Sirlene, né, pelo convite, que foi realizado, acho que no final do ano passado, no início desse ano, não me lembro bem, para a gente fazer em março, então, essa semana da francofonia. E quero cumprimentá-la duplamente. Em primeiro lugar, por conta do seu aniversário, né? Hoje ela completa mais um ano de vida. Que Deus te conceda vida longa, saudável, feliz, e que ano que vem, sem pandemia, a gente possa comemorar juntas nessa data tão linda, tão especial. E cumprimentá-la também pela retomada, né, virtual do projeto, porque a gente sabe que não é fácil fazer toda essa programação, e então, parabéns, Sirlene. Quero também agradecer a duas alunas, Débora, ex-aluna, né, e Gabriela, pelos vídeos, e é uma satisfação estar aqui dividindo a mesa com o professor Thales, né, meu querido colega de sofrimento no doutorado. É isso aí, então deixa eu chamar aqui o Thales, quero apresentar Thales Rodrigo Vieira. Ele é graduado pela Faculdade de Letras, seu mestrado foi em Letras e Linguística, e assim como a Alexandra, é doutorando pela Faculdade de Letras UFG. Thales é professor de francês efetivo lá do CEPAI, juntamente comigo, com a professora Silvana. E o tema da apresentação dele de hoje vai ser Marcel Proust e a representação do fim da Belle Époque. Bem-vindo, Thales. Não quero te deixar nervoso, não, mas tem muita gente querendo ouvir você falar de Marcel Proust. Que bom. Agradeço demais. Agradecer a Sirlene e parabenizá-la pelo seu aniversário. É uma excelente colega de trabalho e ela que possibilitou a gente vir falar de coisas tão relevantes, né, tão bacanas. E também agradecer a Flávia, a equipe dela, e vamos que vamos. E a Alexandra, mandar um abraço para a Alexandra, minha colega de sofrimento, né, mas de muita alegria também. Ok, pessoal. Mas antes de passar a palavra para a Alexandre, para a sua belíssima apresentação,
eu quero apresentar para vocês, na verdade, eu quero passar para vocês um vídeo, o vídeo de uma ex-aluna, hoje uma grande colega, a Débora. A Débora, gente, ela foi aluna nossa lá do CEPAI. Os professores do CEPAI que estiverem aqui assistindo vão se lembrar dela. Ela foi aluna nossa, aluna da casa, e depois ela entrou para o curso de letras francês da Faculdade de Letras, foi bolsista nossa do PIBID, foi estagiária, fez seu mestrado lá na UNB, e hoje ela é aluna do curso de doutorado também pela UNB. Nós vamos assistir o vídeo dela e, na sequência, eu passo a fala para a professora Alexandra. Diogo Diop foi um poeta e contista senegalês, nascido em Ouakam, nos arredores da capital Dakar, em 1906. Estudou veterinária em Toulouse, graduando-se em 1933, cidade na qual viria a conhecer seu conterrâneo, o poeta Léopold Sédar Senghor, ligando-se então ao movimento da negritude. Passemos então ao poema. Souffle, de 1947. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans les bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau, écoute dans les vents, les buissons en sanglots. C'est le souffle des ancêtres morts, qui ne sont pas partis, qui ne sont pas sous la terre, qui ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sang de la femme, ils sont dans l'enfant qui vagit, et dans le tison qui s'enflamme. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans le feu qui s'étend, ils sont dans l'herbe qui plaire. Ils sont dans les rochers qui géant. Ils sont dans la forêt. Ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent. Les buissons sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Il redit chaque jour le pacte, les grands pactes qui lient à la loi notre sort, aux actes de souffle plus fort, les sorts de nos morts qui ne sont pas morts, les lourds pactes qui nous lient à la vie, les lourdes lois qui nous lient aux actes, des souffles qui submergent dans le lut et sur les rives du fleuve, des souffles qui se meuvent dans le rocher qui géant et dans l'herbe qui plaire, des souffles qui demeurent dans l'ombre qui s'éclaire et s'épaissit, dans l'arbre qui frémit, dans les bois qui gémit, et dans l'eau qui coule, et dans l'eau qui dort. Des souffles plus forts compris, les souffles des morts qui ne sont pas morts, des morts qui ne sont pas partis, des morts que não são plus sous la terre. Bom, agora vamos passar à escritora Leila Sebar, que nasceu no dia 9 de novembro de 1941, em Aflou, na Argélia, filha de uma mãe francesa e um pai argelino, passou toda a sua juventude na Argélia francesa antes de partir aos 17 anos para Paris, onde mora até hoje. Escolhi um trecho do livro La Seine était rouge, de 1999, em que fica explícito outra relação que a francofonia pode trazer para quem experimenta o exílio. Si j'avais su l'arabe, la langue de mon père, la langue de l'indigène, la parler, la lire, l'écrire, je n'aurais pas écrit. De cela, je suis sûr aujourd'hui. Si j'étais resté dans le pays de mon père, mon pays natal avec lequel j'ai une histoire si ambiguë, je n'aurais pas écrit, parce que faire ce choix-là, c'était faire corps avec une terre, une langue, et si on fait corps, on est si près qu'on n'a plus du regard ni d'oreille, et on n'écrit pas, on n'est pas en position d'écrire. Chaque fois que j'ai parlé
de moi écrivant des livres, j'ai à me situer dans mon métissage, à répéter que le français est ma langue maternelle, à expliquer en quoi je ne suis pas immigré, Nubert, mais simplement en exil doré, certes, mais d'un pays qui est le pays de mon père et dont j'ai la mémoire, vivant dans un pays qui est le pays de ma mère, de ma langue, de mon travail, de mes enfants, mais où je ne trouve pas vraiment ma terre. Maravilhosa, Débora. Muito obrigada por essa apresentação. É com você, Alexandra. Bom, boa noite. Agradeço novamente a Débora, né? Eu pedi para ela selecionar um poema da negritude e ela escolheu justamente um poema do Birrago Diop, que eu adoro, mas assim, eu conheço ele mais como contista, né? Muito obrigada, Débora. Minha família, amigos, alunos, ex-alunos, colegas, público em geral que está assistindo neste Mard, né? Agradecer minha irmã também, que foi responsável pelos meus slides. E antes de falar sobre a Mariama Ba, então, como nosso tema é a francofonia, a professora Thalita, semana passada, né, nos apresentou em sua belíssima explanação alguns dados referentes à francofonia, mas eu queria apresentar em linhas bem gerais, né, alguns outros traços ligando a francofonia à África, porque como eu vou falar um pouco do ponticano, né, eu escolhi uma africana, uma senegalesa, então, bem rapidinho, né, porque como não é o assunto da minha fala principal, mas só para a gente não deixar passar em branco. O termo francofonia ele foi cunhado em 1880 por um geógrafo francês chamado Onésime Reclus, mas esse termo caiu no esquecimento durante décadas. E só no século seguinte ele foi ressuscitado e, de fato, se tornado concreto, né? E isso devido à liderança de chefes de Estado do continente africano, dentre eles Léopold Sédar Senghor, que foi o primeiro presidente do Senegal após a independência, né? A independência do Senegal se deu em agosto de 1960. E é interessante, isso é muito importante, porque Senghor, além de ser um dos pais, também é um dos pais fundadores do movimento literário da negritude, né, que é um movimento extremamente importante no continente africano, porque quando a Europa colonizou a África, a Europa queria assimilar, né, os africanos, e com isso queria passar a imagem de serem superiores. Então, os termos negros, né, preto, foram termos que foram relegados a um sentido pejorativo. Então, o Aimé Césaire, que com o termo negritude, ele se apropria, ele se ressignifica esse termo, e negritude, então, passa a ter um valor diferente, um valor positivo. Você tem que estar orgulhoso da sua cultura, orgulhoso das suas raízes, né, da sua sabedoria ancestral. A África tem uma sabedoria extremamente rica. Durante algum tempo, a Europa tentou menosprezar isso, diminuir isso, para valorizar a sua. E o Senghor, ele tinha como objetivo uma sinergia, né, entre os países falantes de língua francesa, ele e os demais colegas. A França foi bastante resistente, né, à francofonia, só com a ascensão ao poder de François Mitterrand, ali na década de 80, que a França aceitou melhor essa organização. E o primeiro organismo, né, da francofonia se deu em 1970, que foi a Agência de Cooperação Cultural e Técnica. E o Senghor, ele é um dos responsáveis por isso. E a ideia que ele queria passar para o povo dele era de mestiçagem cultural. Então, achava que a África tinha que penetrar na Europa, assim como a Europa na África. Então, ele não queria um ostracismo cultural, ele não queria um isolamento cultural, mas ele queria essa interação entre as culturas. E mais para frente vocês vão entender porque eu estou fazendo esse breve preâmbulo agora. Então eu vou passar a Mariama Ba, peço ao Fernando a gentileza de apresentar os slides, para eu não passar muito no tempo. Como a Anne já adiantou, então, né, o meu tema é Mariama Ba, a promoção das mulheres, uma luta de Mariama Ba. Bom, mas eu sei que, diferentemente de Marcel Proust, né,
Maria Mabá, ela não é tão conhecida assim no Brasil, né? Ela é bem pouco conhecida, né, aqui no nosso continente. Então, eu vou apresentar rapidamente um pouco do percurso dela, né, porque esse percurso dela é bastante importante para a gente compreender o movimento literário dela. Pode passar, Fernanda, por favor. Pode passar também. Ela nasceu em 1929, em Dakar. À época, Dakar era a capital da AOF, né, que é a África Ocidental Francesa, e com a independência, Dakar continuou sendo capital do país. E faleceu na mesma cidade em 1981. Maria Mabá, ela vem de uma família abastada, e esse dado é muito importante para compreender a sua história, porque ela era uma mulher à frente de seu tempo, né? Ela ficou órfã muito cedo, sua mãe faleceu quando ela tinha 4 anos de idade, então ela foi cuidada pelos avós maternos. Os avós maternos de Maria Mabá eram de uma família muito tradicional, muçulmana, e eles queriam que ela tivesse uma educação apenas tradicional, corânica, né? E o seu pai, que era um homem progressista, então ele teve que se contrapor à família para que a Maria Mabá pudesse ter uma educação à la francesa, porque à época, né, o Senegal era uma colônia da França, a educação formal era feita por meio, então, era moldada, né, na educação francesa. E essa educação foi extremamente importante para ela. Obrigada, Fernanda. Ela escreveu 2 obras, na verdade, ela escreveu 3 romances, o último não foi publicado. Então, o primeiro romance dela é Une longue lettre, de 1979, e o segundo romance, Un chant écarlate, que foi publicado em 1981. Ela já havia falecido, ela faleceu em agosto de 81, e o romance foi publicado em novembro, mas ela teve a felicidade de tê-lo em mãos, né, antes de morrer. Inacabada, e a família dela não quis publicar a obra, porque justamente por conta desse inacabamento. Dela, eu fui à casa de 2 filhas, uma das filhas dela, a biógrafa, né, da mãe, disse que esse romance seria como uma continuação do primeiro, Une longue lettre, que é um romance extremamente importante em solo africano, né, ele muda o rumo da história da literatura ocidental francesa, na África de língua francesa, na África francófona. O segundo não obteve tanto sucesso, mas esses 2 romances, né, eles foram suficientes para tornar Maria Mabá um nome incontornável, não só da literatura senegalesa, mas também da África francófona. Ele foi considerado houve uma eleição no início dos anos 2000, e ele foi considerado continente africano. Eles lançaram uma lista, né, dos 100 melhores livros, e os 2 livros trazem como... o primeiro livro a gente vê muito claramente como pano de fundo essa transição, né, do país dependente, colônia, né, para um país emancipado. Então, a gente tem isso como pano de fundo. O que toca Maria Mabá nos 2 romances, principalmente, é a poligamia, né, que é a questão de um muçulmano poder se casar com 4 mulheres. No primeiro romance, os casais, né, são sempre casais africanos. No segundo romance, ela introduz, a gente pode ver um casamento misto, na verdade, 2 casamentos mistos, mas o principal seria entre a Mireille e o Ousmane, que estão aí na capa, né, estampados na capa. E a poligamia sempre traz como consequência o sofrimento e a opressão feminina. Pode passar, Fernanda, por favor. Os 2, Maria Mabá sempre teve uma luta muito ativa, né, em favor da emancipação da mulher. Muito antes de escrever, ela já ativamente de vários clubes, né, que tinham essa luta de emancipação feminina, proferiu vários discursos, né, em relação a isso, e a luta dela consistia em 2 pilares principais, a educação e a
a poligamia. Pode passar, Fernanda, por favor. Acho que vai vir um nome lá. Pode passar para o próximo. A educação e a luta contra a poligamia. Nesse primeiro slide dela, no primeiro livro dela, ela traz a questão da educação, né? A gente tem duas educações, dois sistemas, né, educacionais diferentes, o sistema corânico, em que as mulheres iam, né, para as escolas e elas aprendiam a serem uma boa muçulmana, uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa esposa. E esse era o papel que a mulher cumpria nessa sociedade dessa época. De acordo com esse sistema, a mulher tinha que ser submissa, tinha que ser dócil ao marido e aos pais. E o outro sistema seria o sistema ocidental. Ela deu muita sorte de ter uma professora muito aberta à cultura africana, e ela diz isso no romance, né, e essa parte do romance reflete a vida dela, e também na biografia dela consta isso. Ela faz um elogio à professora, né, uma professora francesa, cuja educação favorece a reflexão e, portanto, o questionamento das práticas patriarcais. Enquanto a outra educação que aparece no livro, ela contribui para a manutenção do status quo, né? Então, por consequência, né, com a opressão feminina. A Mariama Bai, em uma das entrevistas, ela diz o seguinte, né, a poligamia é apenas uma maneira de legalizar as escapadas do homem. Gente, todas as traduções são livres, são minhas, tá bom? De minha responsabilidade. Pode passar, Fernando, por favor. E isso é muito interessante, porque, de fato, a poligamia, em vários depoimentos, a gente vê que a poligamia, de fato, ela contribui, né, com essa opressão feminina. Numa reportagem que saiu no Le Monde, em 2013, eu recolhi a fala de 2 entrevistados. E tem uma terceira entrevistada que tem uma fala muito interessante, uma mulher, e daqui a pouco eu falo para vocês. O primeiro é professor de literatura, ele se casou em regime poligâmico, porque em 1972, o presidente Senghor, ele era muito sensível às questões femininas, né, ele tinha um casamento monogâmico, ele era casado com uma francesa. Ele introduziu, na verdade, ele criou um comitê em 1965 e foi introduzido no Código da Família, que foi publicado em 1972, a opção pelo regime monogâmico. Então, o primeiro casal, né, o primeiro par de noivos, se quisesse, poderia ali determinar que a união dele seria a partir do regime monogâmico. É claro que a voz da mulher não conta tanto, porque se ela quisesse casar com aquele homem, ou se a família quisesse obrigá-la a casar com aquele homem, ela teria que, né, se submeter à prática poligâmica. Mas é importante, isso já está, né, no Código da Família de 72. Mas esse professor, então, ele se casa pelo regime poligâmico, mas ele não tem intenção de contrair uma nova boda, né, e ele diz o seguinte: não tem condições de sustentar 2 esposas, porque de acordo com o Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, o homem poderia ter até 4 mulheres, né, mas ele teria que ter condições de sustentar as 4 mulheres. Mas eu tenho um elemento de segurança, um poder face à minha esposa. É como uma arma de dissuasão para que ela não faça guerra contra mim. Então, é como se ele tivesse um trunfo, né, para que a mulher continuasse dócil, submissa. Olha, se você fizer isso, eu vou pegar uma segunda esposa, né? Pode passar, Fernanda, por favor. E o segundo depoimento é de um jornalista, ele ficou 36 anos, né, casado com a primeira esposa, ele diz o seguinte: minha primeira esposa não queria que nos separássemos, porque o divórcio no Senegal é uma catástrofe social, especialmente para as mulheres. A poligamia, no meu caso, é um divórcio que não diz seu nome. E isso é importante porque vai aparecer uma situação semelhante no livro da Mariama Bai, né, no primeiro livro dela. Mariama Bai, ela foi casada 3 vezes, todos os relacionamentos dela foram monogâmicos, e ela decidiu pela ruptura. Lembra quando eu falei para vocês que era importante o fato de ela ter nascido em uma família abastada, de casta nobre? Então, isso favoreceu, né, com que ela pudesse pedir, né, porque ela era uma mulher emancipada intelectualmente, emancipada financeiramente, culturalmente, então ela era emancipada de todas as formas, né. Então, ela escolheu o divórcio nos 3 casos, porque ela falava que os maridos tentavam sufocar a sua personalidade. Uma das cartas que ela escreve para sua filha, ela coloca o seguinte: eu decidi romper o casamento porque eu preciso viver, eu preferi existir.
Então, esse dado é um dado muito importante, eu acredito, para a situação da mulher. E o terceiro, que não está aqui nos slides, é de uma moça, ela tinha 27 anos à época, e ela era jornalista também. Ela se casa com um homem bem mais velho, e ela disse que desde criança ela sonhava em ser segunda ou terceira esposa. Por que isso? Porque se ela fosse esposa única, ela teria que cumprir todas as obrigações de uma esposa, né, com a casa, com os filhos, com o marido. Ela teria que cuidar do marido em tempo integral. Então, sendo uma esposa que compartilha o marido, ela poderia se dedicar à sua carreira profissional. Então, é muito triste isso, a gente ver, constatar que essa situação é opressora em vários sentidos, né, porque se a mulher não tivesse que lidar sozinha com casa, marido e filhos, né, se essas tarefas fossem divididas, elas não precisariam desejar, né, que o marido fosse casado com outras mulheres. Pode passar, por favor, Fernando. Bom, e Mariam Abba, como eu disse, então, ela já era ativista, né, bem antes de ser escritora. Ela foi secretária-geral de um clube, né, feminista, e ela diz o seguinte: o ativismo-feminismo é uma realidade e merece nossa mobilização. Estamos aqui por impulsos nobres, impulsos por nossas irmãs menos afortunadas que nós, impulsos para contribuir com a liberação da mulher. E no próximo slide, vocês vão ver como isso faz também parte do projeto literário dela. Ela não concebia uma literatura que não fosse engajada. É claro que ela não se descuidava da forma. Inclusive, o romance dela ganhou um prêmio, né, o prêmio Nomar, em 1980, na Feira de Frankfurt, justamente por conta, não só por conta da forma, por conta do imbricamento de forma e conteúdo, mas em momento nenhum ela se descuidou da forma do romance. Mas, para ela, as mulheres tinham como obrigação ter uma literatura engajada. Pode passar, Fernando, por favor. Ela diz o seguinte: na África, mais do que em qualquer outro lugar, a escritora tem uma missão particular. Mais do que os seus pares masculinos, ela deve pintar um quadro da condição da mulher africana. As injustiças persistem, as segregações continuam, apesar de todas as intenções louváveis. E é importante acrescentar aqui, porque que no início eu falei do Senghor, né? Porque a Mariam Abba, assim como sua professora, elas eram partidárias da teoria, né, do axioma do Senghor, que é necessário se abrir no enraizamento. Então, primeiro você se nutre, né, dos seus valores culturais, da sabedoria ancestral do seu país, e depois você se abre para o outro para haver essa interação. Então, no seu primeiro romance, ela diz o seguinte, que eles eram saudosistas do passado, né, um passado sem colonização, mas já que a colonização aconteceu, a gente tem que aproveitar o que a gente pode considerar de positivo, né, no caso dela seria essa, então, tomada de consciência feminina e tentativa de emancipação. Ela fala, saudosistas mais progressistas. Então, por isso que foi importante aquela introdução sobre o Senghor, e também para enfatizar a importância da África, né, na criação da francofonia. Pode passar, por favor, Fernando. Quem estuda Mariam Abba vê que geralmente os artigos, né, que a gente encontra, os estudos feitos, eles se centralizam muito nessa questão da emancipação feminina. Como ela é uma escritora extremamente engajada, isso perpassa não só a sua obra, mas como também os estudos, né, derivados da sua obra. Então, uma das estudiosas, a Teodora Onuko, ela diz o seguinte: suas criações literárias lhe servem de instrumento de combate para despertar na consciência das mulheres seus direitos para reivindicar a emancipação da mulher na sociedade africana. E ela prossegue falando não apenas de Mariam Abba, mas também de Aminata Soufal, que é também uma escritora extremamente importante para o Senegal. Pode passar, Fernando, por favor. Ela diz o seguinte: o objetivo delas é, na realidade, a emancipação da mulher. A tônica é posta sobre uma educação das moças e na luta contra a opressão das mulheres pelos homens. Com a educação, tende a surgir na jovem a consciência de seus direitos. A educação ocidental contribui para o enriquecimento de conhecimento da mulher. Eu já estou concluindo o último slide. Eu quero concluir com uma fala, né, da Mariam Abba na sua obra. Ela é quase na conclusão do livro, está no último capítulo, é uma fala de que eu gosto muito. Pode passar, Fernando, por favor. Ela diz o seguinte: meu coração fica em festa cada vez que uma mulher emerge da sombra. Eu acho muito linda essa frase dela, porque mostra toda a generosidade, a solidariedade que ela tem com
congêneres, né? Porque ela já era uma mulher emancipada, mas mesmo assim ela lutava em prol das outras, né? Bom, agora são as referências, algumas referências, né? Pode passar. Tá bem pequenininho, acho que não dá para ler nada, né? Também tem mais referências na outra página. Das fotos, né, que eu peguei na internet, todas livres de direitos autorais, né? E gostaria, então, de agradecer, obrigada, merci, e deixo meu e-mail à disposição, estou aqui à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, Alexandra. Realmente, todas as vezes que você fala de Maria Mabá, eu fico realmente fascinada por ela, viu? Muito obrigada mesmo pela sua ajuda, pela sua contribuição. Nós temos aqui pessoas, a Daniela lá de Santa Maria, te cumprimentando, outras pessoas também elogiando aqui a sua apresentação, né? A Vitória também está aqui presente, e eu queria apenas dizer, o Pedro Marques, né, o nosso Pedro mesmo, né, que já foi aqui bolsista, nosso aluno, estagiário, ele pediu para que fosse colocado no chat os poemas, mas a Débora já nos socorreu. Muito obrigada, Débora, por ter colocado aí o nome do poema, né, e o trecho que ela leu também do poema. Obrigada. Eu já vou abusar, a Débora ou a Silvana poderiam também já colocar aí no chat o próximo poema que a Gabriela vai recitar, que é La Fleuriste, do Jacques Prévert, porque o Pedro pediu, mas aqui a gente não consegue digitar no chat. Então, a Débora ou a Silvana, por favor, já coloca aí para a gente, tá bom? Muito obrigada. E antes de passar a palavra para o Thales, eu quero, assim, o prazer de apresentar para vocês a Gabriela. Gabriela, ela é uma aluna da Alexandra, né? Ela é da Faculdade de Letras também, ela é do curso, né, de Letras francês, e ela vai recitar para a gente um poema belíssimo do Jacques Prévert. Então, Fernando, você pode passar para a gente, por favor, o próximo vídeo? Obrigada. Bonjour a todos. Gaga, eu sou estudante do terceiro período de Letras Francês na UFG. Eu acredito completamente no poder transformador das palavras e por isso eu tenho um perfil no Instagram para falar sobre literatura. Ele chama Fragamador. E eu estou nos estágios finais da escrita do meu primeiro romance. Hoje eu vou recitar um poema que chama Chez la Fleuriste, do Jacques Prévert. O Prévert foi um poeta francês muito conhecido, provavelmente o mais famoso da época, porque em um momento que a escrita valorizada era sofisticada, ele popularizou a literatura com sua linguagem simples e os seus jogos de palavras, que são tão divertidos. Donc, allons-y, Chez la Fleuriste, de Jacques Prévert. Un homme entre chez une fleuriste et choisit des fleurs. La fleuriste enveloppe les fleurs. L'homme met la main à sa poche pour chercher l'argent pour payer les fleurs. Mais il met en même temps, subtement, la main sur son cœur, et il tombe. En même temps qu'il tombe, l'argent roule à terre. Et puis, les fleurs tombent. En même temps que l'homme, en même temps que l'argent. Et la fleuriste reste là, avec l'argent qui roule, avec les fleurs qui s'abîment, avec l'homme qui meurt. Évidemment, tout ça est très triste. Il faut qu'elle fasse quelque chose, la fleuriste. Mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle ne sait pas par quel bout commencer. Il y a tant de choses à faire avec cet homme qui meurt, des fleurs qui s'abîment, et cet argent qui roule, qui n'arrête pas de rouler. Merci. Obrigada, Gabriela. Já vi que você está aqui também presente, Gabriela Fraga. Ela já colocou aqui no chat, Chez la Fleuriste, de Jacques Prévert. Então, vou chamar o Thales. Agora é com você, Thales. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos que estão prestigiando o evento, nossos colegas de trabalho, minha família, enfim, todo mundo que está aqui para ouvir falar de literatura, né, e
da francofonia. Hoje está mais vertida para a literatura, né, que é a minha área e da Alexandra, e talvez nessa francofonia eu vou ser o menos, o que mais vai voltar para a França, né, porque todo mundo está falando de diversidade, então, não sei, talvez eu fuja um pouco, mas não, vou tentar abordar, porque o tema que eu abordo tem direitos humanos, tem muita coisa interessante para falar da França, porque se fosse só para falar de vestido bonito, de camarote, de teatro, eu não falaria, sinceramente. Então, eu acho um tema muito interessante, a Belle Époque, é um período que fervilhou muito um fervilhamento político muito intenso, e o Proust retratou muito bem, né, o final desse período. Então, obrigado, Sirlene, vou começar já a minha apresentação aqui. Então, primeiramente, né, eu acho que muita gente conhece Marcel Proust, mas vou falar rapidamente. Ele nasceu em 1871 e, assim, por coincidência, ele nasceu no fim de um período que foi o Second Empire, que marcou o fim do reinado de Napoleão III, o Napoleão III, que foi a Guerra Franco-Prussiana. Houve Le Siège de Paris, né, o cerco de Paris, e Paris ficou 1 ano e tantos meses cercada. O pessoal comeu os animais do zoológico para sobreviver. Muitos nobres que tinham dinheiro fugiram de balão, né, foram covardes, deixaram a cidade, fugiram de balão. E a mãe do Marcel Proust, Jeanne Weil, ela se sentiu assim culpada a vida inteira, porque o Proust era un enfant chétif, né? Ele era uma criancinha fraca, teve asma e tal, e ela se sentia culpada porque ela se alimentou mal nesse tempo do cerco de Paris, né? Que ficou 1 ano e tantos com restrição alimentar, e foi bem na época que ela estava grávida do Marcel Proust, e ele nasce numa data que parece um tanto astrológica, né? É um final de um período, assim, a última tentativa de instaurar qualquer coisa parecida com uma monarquia lá na França, que foi fervilhando muito, né, desde a Revolução Francesa, quase um século antes, ficou nesse embate aí, entre monarquia, os republicanos e a monarquia. Sei que depois disso já instaura a Terceira República. Então, o Proust, ele nasce um ano depois, né, que foi instaurada la Troisième République. Pensa, os franceses, eles são um pouco, assim, imbatíveis, né, já estão na Quinta República agora. E na época que o Proust nasceu, foi o ano que estava começando la Troisième République. Então, ele nasce numa data muito interessante, e ele vive, parece que depois que acaba esse período, ele morre porque ele viveu esse período, talvez ele não tivesse como continuar depois disso. Vocês vão ver pelo final da recherche, parece que ele simplesmente não queria continuar a vida depois de ver o fim daquela era, dessa época, né, que ele viveu. Claro, Belle Époque é um termo que a gente usa para se referir a esse período agora, mas na época ninguém falava assim, a gente está vivendo na Belle Époque, né? A Belle Époque, claro, tem um pouco de saudosismo, é um termo cunhado posteriormente, né? Um termo saudosista. Talvez, enquanto a gente está vivendo, a gente não perceba que esteja vivendo na Belle Époque. As pessoas que vieram depois falar que ela foi a Belle Époque, né? Com aqueles vestidões e tal. Então, eu não estou percebendo o tempo. Tá. Então, vamos começar. Fernando, você pode passar os slides aí? Eu coloquei alguns slides para me auxiliar na... Então, é isso, um retrato do fim da Belle Époque, que naturalmente eles não chamavam de Belle Époque. A Belle Époque, ela é mais ou menos assim, final dos anos 70, 1870, até o começo da Primeira Grande Guerra, né, 1914. E coincide mais ou menos com a vida de Proust. Então, esse quadro aqui me lembra muito A l'ombre de Jeunes Filles en Fleurs, a sombra das raparigas em flor, né, que retrata uma
sociedade de jovens esportistas e tal. Então, assim, só estou passando a título de curiosidade mesmo. Pode passar o próximo, por favor, Fernando? Esse daqui também, esse tableau de Renoir, me lembra até um jantar que o narrador, né, as pessoas têm mania de confundir o narrador com a própria figura do Proust. Ele execrou isso, ele falou, meu romance é objetivo, o narrador é o narrador e eu sou eu. Então, de qualquer jeito, tem jantares, vários bailes, né, que lembram essa cena. É uma cena só para mostrar algo visual da Belle Époque mesmo, que eu trouxe para vocês. Você pode passar para a próxima? Esse daqui é La Loge, o camarote. E aí, sobre La Loge, eu até separei um trecho aqui para ler. Cito Proust, né? Esse daqui é Le Côté de Guermantes. O Proust, né, eu não apresentei a obra dele, ele escreveu... A obra principal dele foi A la recherche du temps perdu. Ele tem outros, Jean Santeuil, mas que tudo era uma preparação para escrever essa grande obra final, um volume de mais de 3.000 páginas, dependendo da edição. Então, esse daqui é do Le Côté de Guermantes, que é o terceiro volume. O Caminho de Guermantes, que são os nobres, né? Nos outros camarotes, quase por toda parte, as brancas deidades que habitavam essas sombrias devesas se haviam refugiado contra as paredes obscuras e permaneciam invisíveis. No entanto, à medida que o espetáculo avançava, as suas formas vagamente humanas se destacavam molemente, uma após outra, das profundezas da noite que tapeavam e, elevando-se para a claridade, deixavam emergir seus corpos seminus, e vinham deter-se no limite vertical e na superfície clara-escura. Ou seja, ele chamou de deidades essas pessoas. Aqui é o ponto de vista do narrador, é como se ele estivesse lá na parterre, né, na plateia, lá embaixo, e vendo essas deidades se erguendo do camarote, essas figuras aqui. Ele está se referindo a La Princesse de Guermantes, a princesa de Guermantes, que estava no camarote, e ele olhava assim, como se fosse deusas, né? Ou seja, os deuses, nessa época, não habitavam no céu, né? Mas habitavam elevados no camarote do teatro. Então, naturalmente, ele almejava, né? O Proust, ele criou um verbo na nobreza, que é il proustifiar, que assim, ele fez demais para aparecer, ele mandava buquês enormes, com todo o dinheiro que ele tinha, embora ele era muito rico, ele nasceu em uma família muito rica, ele gastava o que ele tinha, o que ele não tinha para agradar os nobres, para tentar fazer parte disso aí. Só que, quando ele conseguiu entrar nesse círculo, ele viu um grande vazio, aí ele esculacha com a nobreza, ele fala, ele mostra, ele faz um retrato nada lisonjeiro da nobreza, e quão frívolas eram aquelas personagens que ele almejava, né, ao círculo das quais ele almejava pertencer. Você pode passar para a próxima, por favor? Aqui também outro retrato que esse quadro aí me lembra uma descrição que ele faz da senhora Swann, né, que ele fala, na Alameda dos Pedestres, marchando ao nosso encontro, que eu avistava a senhora Swann ostentando a longa cauda de seu vestido. Ah, não, esse daqui é no próximo, perdão. Nesse daí ele faz também, eu tenho em francês aqui, aurais-je même pu leur faire comprendre l'émotion que j'éprouvais par les matins d'hiver à rencontrer Madame Swann à pied ou un paletot de loutre, né? A emoção, eu não sabia como fazer, compreender a emoção que eu sentia nas manhãs de inverno quando eu encontrava a senhora Swann andando com o seu paletó de lontra, né? Aqui tem uma senhora com um paletó de lontra, e me lembrei desse quadro. O Proust, ele descreve esse figurino, assim, por assim dizer. Pode passar para o próximo, para mim, por favor? Essa daí, sim, é o que eu tinha começado a falar, né? Na Alameda dos Pedestres, marchando ao nosso encontro, que eu avistava a senhora Swann, ostentando a longa cauda de seu vestido malva, trajando com o povo, como o povo imagina, as rainhas, de tecidos ricos
de tecidos e ricos atavios, né? Ela se trajava como o povo imaginava as rainhas. Então, assim, as mulheres e os homens sempre de chapéu, né? As mulheres tinham que trajar esses vestidos longuíssimos, né? Esses vestidos que impediam até o movimento. Isso já mostrava também uma classe social, né? Porque se a mulher está impedida de se mover, ela não precisa se mover tanto para trabalhar, ela não precisa ganhar o sustento de suas mãos, né? Eles tinham uma certa ostentação. Eu acho que hoje em dia a versão moderna disso aí é aquelas mães que vão buscar os filhos em roupa de academia de ginástica, né? Que elas provam que elas não fazem parte desse mundo, elas não estão trabalhando, então fora das contingências do mundo trabalhista, talvez, né? Pode passar para mim a próxima. Então, no meio de todo esse idílio, de toda essa beleza que era a Belle Époque, aconteceu esse fato que simplesmente rachou a França no meio, La Vieille France e La Nouvelle France. É o L'Affaire Dreyfus. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito famoso. Onde tem o famoso J'accuse, do Zola, que foi... eu até recomendo um livro que foi lançado pelo Polanski, o diretor é o Roman Polanski, no ano passado, em francês é J'accuse, em português traduziram O Oficial e o Espião, essas traduções não tão bacanas. Recomendo esse filme, muito bacana, enfim, um oficial, ele era capitão do exército, ele foi acusado de alta traição, e ele era judeu. Então, aquele problema do antissemitismo e da xenofobia veio à tona, e a França já estava naquela beleza toda, desses vestidos, esse povo chique, com esses chapéus tão refinados. A França estava um caldeirão, assim, já estava precisando só de um estalo para a coisa partir em duas. Então, a França conservadora e a França progressista virou uma guerra sem tamanho, porque desde a Revolução ficou nessas idas e vindas, restauração, aí restaura a monarquia, e tem os pró-monarquia, os pró-república, e mesmo dentre os pró-república, os republicanos têm os mais conservadores, é claro, e tem o pessoal mais à la gauche, a esquerda mais radical, e, enfim, a França estava um caldeirão fervilhando politicamente, e o Affaire Dreyfus pôs fogo nisso aí tudo, né? Então, isso daí, o nome dessa imagem é La Dégradation. O Dreyfus, ele perdeu o grau de capitão, ele foi mandado para a prisão, foi uma coisa horrível, ele ficou vários anos lá, acho que uns 5 anos na prisão. Ele foi acusado de alta traição, ele era judeu, e depois descobriram os generais, os juízes, surgiram provas, né, que ele era inocente, e simplesmente as pessoas se recusaram a aceitar a inocência dele, porque ele era judeu, ele não era francês, e então quem era a favor da verdade era de esquerda, era anti-francês, não amava a pátria. Para você amar a pátria, você tinha que ser contra os Dreyfus, você tinha que... Então não importava mais a verdade, era uma espécie de fascismo, e o Proust foi completamente contra, ele retrata muito bem isso na recherche, a frivolidade com que é tratado a Affaire Dreyfus, né? Tem uma parte lá que o Duque de Guermantes, ele fala do sobrinho dele, porque o sobrinho dele era o Marquês de Saint-Loup, e ele fala, meu Deus, alguém com o nome de Marquês de Saint-Loup não pode ser dreyfusista. Ou seja, não é a verdade que vai fazer você ser dreyfusista ou não, é o seu pertencimento somente, ou a sua escolha política. Então, o conservadorismo, ele se postou completamente contra a verdade, era só uma sensação de pertencimento, e os generais e o povo conservador, todo mundo foi totalmente contra a revisão, quando trouxeram o Dreyfus lá da Ilha do Diabo, sei para onde que ele foi lá, mandado uma ilha, o pessoal ficou revoltado, mas xingava os advogados dele,
coronel que tentou a revisão do caso dele perdeu o emprego, eles foram perseguidos, o Zola foi perseguido, porque fez a carta J'accuse, né, e então tinha o ovo da serpente, né. Se vocês procurarem, a história é cíclica, vocês vão ver que muitas coisas que aconteceu nessa época na França se repete até 100 anos depois em outras repúblicas latino-americanas, né? Então, é bom a gente conhecer a história para ver como a história é cíclica e como a gente pode evitar isso, né? E eu ainda tenho tempo aqui para ler um último... Eu sei que teve a guerra, o Proust, depois do Affaire de Dreyfus, ainda veio a guerra, né? A guerra pôs fim, foi a pedra final na Belle Époque, né? E o Proust lamenta muito a guerra, ele fala, esse museu ao ar livre, que era a França, né, se tornou escombros, né? E essas estátuas policromas, que são tantos jovens, né, estão sendo danificadas, estão morrendo, né, estão sendo mortas. Então, ele lamentou a morte dos jovens na guerra e lamentou também né, os bombardeios à França, que destruiu, porque se a França é bonita, hoje em dia tem muita coisa se perdeu, a gente nem imagina o tanto. A França virou um escombro depois da Primeira Guerra Mundial. E ele lamentou imensamente isso. E nessa guerra aí, acabou que a nobreza foi um fim à nobreza. Aquele estilo de vida já não dava mais, os nobres estavam ficando pobres, né? Ele retrata isso no casamento do Marquis de Saint-Loup, o Marquês de Saint-Loup, ele casa com a Gilberte Swann, que é uma burguesa muito rica. Então, o Saint-Loup era até homossexual, ele se casa por dinheiro, e ela, com o dote dela, ela retoma a terra do Saint-Loup lá, que estava hipotecada. Então, mariage de raison, né? Eram os casamentos que era arranjado, assim, né? Um nobre dá o nome para o burguês paga para ter aquele nome do nobre, porque ainda tinha algum valor naquilo, mas o Proust vai mostrando, depois ele até mostra uma americana que chega para jantar lá e ela não consegue entender nada, né, desses tanto de nome de nobre, aquilo não faz mais sentido, e acho que é muito, assim, interessante o fato de ser uma americana que já não quer mais compreender, já não compreende nada, porque mostra essa nova forma de produção de vida fordiana, né, que estava surgindo naquela época, quase chegando nos anos 20, do século 20, e que é quando o Proust termina a obra dele, né? E as palavras finais do Proust é muito desalentada, você percebe que ele realmente ele não tinha mais, ele não queria mais continuar depois disso. Ele termina Isso daqui é porque o livro começa em Finis Res, né? Mas é no primeiro volume, mas é um tempo que já tinha passado toda a obra, porque a obra é cíclica, né? Ele termina com a decisão, le temps retrouvé, a decisão de partir para a escrita. Então, eu vou ler aqui essa parte, o final. Que horror, pensava eu. Como pode a gente achar esses automóveis tão elegantes como as antigas carruagens? De certo, já estou muito velho, mas não fui feito para um mundo onde as mulheres se entravam em vestidos que nem sequer são de fazenda. Para que vir aqui à sombra dessas árvores, se nada mais existe do que se reunia sob essas delicadas folhagens amarelas, se a vulgaridade e a loucura substituíram o que elas enquadravam de fineza? Que horror! Meu consolo é pensar nas mulheres que conheci, agora que já não há mais elegância. A realidade que eu conhecera não mais existia. Bastava que a senhora Swann não chegasse exatamente igual e no mesmo momento que antes, para que a avenida fosse outra. Os lugares que conhecemos não pertencem tão pouco ao mundo do espaço, onde os situamos para maior facilidade. Não eram mais que uma delgada fatia no meio de impressões contíguas que formavam a nossa vida de então. A recordação de certa imagem não é senão saudade de certo instante, e as casas, os caminhos, as avenidas são fugitivos, infelizmente, como os anos. Porque No Caminho de Swann é o primeiro volume,
vocês vão encontrar lá no finalzinho. Então, com isso aqui ele encerra essa época, né? Escreve mais ou menos ao final da Primeira Guerra Mundial, e ele mostra o final desse período, né? Com os automóveis, toda essa nova sociedade frenética, em que as mulheres usam vestidos de tela mais curta, né? Isso ele via com horror, embora ele até dê algumas lapadas na frivolidade daquele pessoal lá com os quais ele viveu, ele não se enxerga mais vivendo nesse novo mundo que emergiu. E assim ele coloca, ele faz uma belíssima obra, né, que mostra todo esse tempo, uma ascensão, essa fratura e a queda final, né, de um mundo que está prestes a entrar em uma modernidade frenética, e onde ele para. Então, acho que mais ou menos, era isso que eu tinha para falar. Tá cortado o seu áudio, Sirlene. Sim, o Fernando já abriu aqui para mim. Obrigada, Fernando. Hein, Thales, parabéns, tá? Foi Obrigado. fantástico, foi muito bom. Eu quero apenas destacar aqui a professora Célia, né, a nossa colega, que já está colocando aqui, grande Thales. O Antônio Marmo também já colocou aqui, sabe muito. A Dona Maria de Lourdes, orgulho. Minha mãe, meu cunhado, os parentes estão em peso aqui. Abraço para todos. A Daiane também. Minha esposa. Parabéns. Um abraço, Daiane. Bom, obrigado, então, Célia, obrigado também. Estamos aqui caminhando para o final. Eu quero registrar o quanto eu fiquei feliz em ver aqui a minha turma do terceiro ano em peso, né? Quero agradecer também aqui a presença da Anne e do Davi. Quero agradecer aos meus familiares, que também estão aqui presentes, né, aos amigos, muitos ex-alunos, os nossos ex-estagiários, né, a nossa queridíssima Silvana, que está aqui com a gente. E gostaria de dizer a todos vocês que não acabou não, tá bom? Na nossa próxima quinta-feira, no dia 15/10, coloque na sua agenda. Nós teremos o professor Tomás Leonard Augustin Alexandre. Ele traz para a gente o tema A População da Guiana Francesa e um olhar sobre o seu artesanato de arte. Professor Tomás, ele é professor da Aliança Francesa, mas ele também já foi professor substituto pela Faculdade de Letras e professor de estágio, junto com a gente lá no CEPAI. E também nós teremos a Dedê Amandina Vovô falando da francofonia na África. A Amandina, ela é aluna da graduação do curso de Economia e ela vai trazer para a gente a riqueza da sua experiência. A Amandine, que é do Togo, e vai ser uma experiência muito bacana ter a Amandine e o Tomás na próxima semana. Então, abraço para Goiandira. Para quem? Para Goiandira. Goiandira. Minha professora, querida. Minha orientadora do coração. Obrigada, Goiandira. Obrigada a todo mundo, os amigos, né? O fã-clube, né? Amigos, alunos, família, minha irmã que está na França, assistindo, acordada até agora, minha mãe, minhas outras irmãs, Sérgio, esposa da Helene, Cristiano, a Dani, meus alunos, Débora, Gabriela, de novo, Goiânia de novo, muito obrigada. A Giovana também está aqui. Eu agradeço muito, Alexandre, muito, Thales, obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado, eu agradeço. Maravilhosos que estão aqui no chat com a gente. Eu dou aqui. E viva a francofonia! E viva a francofonia! Um grande abraço a todos. Tchau. Au revoir. Tchau, tchau.